Agora sim, vamos trazer o Matheus Teixeira, que tem apuração a respeito do seguinte, Matheus, boa tarde. Você nos conta que uma ala de ministros do Supremo Tribunal Federal tem visto mudança de tom e gestos de moderação por parte de Flávio Bolsonaro, pré-candidato do PL, e pelo presidente nacional do partido, Valdemar Costa Neto, que inclusive estava em evento hoje. Depois vamos trazer o que ele falou em público, mas traz você as suas informações, Matheus. Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Yuri, Débora, todo mundo que nos assiste. A gente vê um completo descompasso entre a posição de Valdemar Costa Neto e um pouco também de Flávio Bolsonaro em relação à base bolsonarista. A base bolsonarista escolheu o Supremo Tribunal Federal como centro da eleição. Impeachment de ministro, limitação de poderes do Supremo, imposição, por exemplo, de mandato ou idade mínima. O Supremo está no centro da pauta bolsonarista para as eleições desse ano. Mas Flávio Bolsonaro, lá ainda na manifestação que Nicolas Ferreira, por exemplo, pediu a prisão de Alexandre de Moraes, ele disse que era a favor de impeachment de ministro que cometa crime, mas evitou fulanizar, não citou nem Dias Toffoli nem Alexandre de Moraes. Recentemente ele esteve no Supremo Tribunal Federal em uma reunião com o ministro Alexandre de Moraes para tentar flexibilizar a prisão em regime fechado do pai, e isso foi visto ali dentro como um gesto, uma deferência, um reconhecimento da autoridade do tribunal, apesar de todas as críticas. Valdemar, em uma entrevista recente, também disse que impeachment de ministro, Supremo Tribunal Federal, não é mais o centro do debate dentro do PL, que ele sente na base do partido que isso já não é mais o ponto mais importante a ser levado à frente nas eleições por Flávio Bolsonaro e por seu partido, apesar de a base do PL manter as críticas muito duras ao Supremo Tribunal Federal. Mas esses dois caciques, hoje os dois principais nomes do partido, um pré-candidato à presidência da República e o outro presidente nacional do partido, têm evitado esse mesmo tom e têm, na verdade, deixado o Supremo em segundo plano. E o próprio Flávio Bolsonaro, em entrevista a gente aqui do 360 na semana passada, afirmou: eu quero olhar para frente, quebrar o retrovisor, meu papel não vai ser de perseguir ninguém. Portanto, a pergunta era sobre o Supremo e ele deixou claro que não quer trazer o Supremo para o centro da pauta. Vamos lembrar também que, por exemplo, o próprio Flávio Bolsonaro teve decisões benéficas a ele na investigação da rachadinha, em outras investigações no Supremo Tribunal Federal, e ele tem feito gestos que, se vencer as eleições, não vai ser o impeachment de ministro, não vai ser essa principal pauta do seu mandato. Pelo contrário, ele diz que isso cabe ao Legislativo. Claro que nos bastidores, se ele ganhar a eleição, ele vai ter que se posicionar, vai ter que decidir se leva mais à frente, se acelera, se freia essa relação com o Supremo, mas ele tem feito gestos ao Supremo e uma ala do Supremo Tribunal Federal tem visto esses gestos com bons olhos, tem entendido que sim, o PL pode, eventualmente, em ganhando a eleição, evitar maiores brigas, porque tem uma análise de parte do PL que entende, se Flávio ganhar em um país dividido, ele vai ter que trabalhar para ampliar seu eleitorado. E que se ele continuar a briga com o Supremo, não seria exatamente a estratégia mais correta para conseguir pacificar o país, que é a promessa que ele faz. Mas vamos lembrar também que a família é dividida. Enquanto o Flávio modera o discurso, enquanto o Valdemar modera o discurso, a gente tem Eduardo Bolsonaro causando. Vamos agora, nesse fim de semana, falou que ia mandar um vídeo para o pai, esticando a corda com o ministro Alexandre de Moraes. Carlos Bolsonaro também segue essa linha, mas a própria Michelle, ex-primeira-dama, também esteve com Alexandre de Moraes, prometeu ao ministro que ia fazer o marido cumprir as medidas cautelares e também numa linha de menos enfrentamento. Isso tem sido visto com bons olhos para o Supremo, porque o candidato a presidente, se ganhar, é Flávio, ele que vai ter a caneta na mão. Pode ter sim uma parte da família tentando incendiar mais a relação, mas ao que parece, e nos olhos do Supremo, ele vai atuar mais como bombeiro para abaixar o fogo e abaixar a temperatura dessa relação do que partir para o enfrentamento e tentar eventualmente o impeachment ou uma medida mais drástica. Essa é a avaliação de uma parte do STF que sim, tem visto com bons olhos esses gestos. Valdemar foi bem claro na entrevista e Flávio não é tão claro, mas ele evita sim as críticas mais severas, diferentemente do que seus parentes têm feito.